Eu me chamo Cássio Moreira e vou fazer uma aula palestra sobre a história da economia brasileira de Getúlio a Lula, como participação do seminário regional do MCDR, Movimento Cultural Darcy Ribeiro, de Passo Fundo. A cultura que emancipa. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar ao mestre Lauri, ao meu querido amigo Wendel. Então, a seguir, a gente vai tentar contar um pouco a história da economia brasileira, praticamente quase 100 anos de história econômica em menos de uma hora. Então, espero vocês que fiquem atentos e vamos tentar transmitir o máximo de conhecimento. A seguir, então, uma aula palestra de economia brasileira contemporânea, contando praticamente 100 anos de história econômica do Brasil. A gente vai iniciar com o governo Getúlio, em 1930, e vamos até a atualidade com o governo Lula. Eu sou o professor Dr. Cássio Silva Moreira, criador do canal Conversas e Café no YouTube e também autor do livro Projeto de Nação do governo João Goulart. Então vamos essa aula palestra. Bom, aqui vocês podem ver um slide onde conta um pouco a trajetória, o período de cada presidente, desde a nova República, desde a República Velha, da chamada República do Café com Leite, né, com Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, enfim, até a Era Vargas, com Getúlio Vargas, depois também governo Dutra, governo Vargas II, JK, Juscelino Kubitschek, Jânio, Jango, João Goulart. Depois a gente vai abordar um pouco sobre o regime militar, os governos militares, e depois a redemocratização, né, a partir do governo Sarney. E aí a gente continua falando sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula 3. Então vai ser uma viagem no tempo e eu espero vocês prestando atenção aqui comigo. Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho um gráfico que eu preparei mostrando a evolução do crescimento econômico desde 1948, quando a série histórica do IBGE começa, até 2022. Então vocês podem perceber aqui que a gente tem, deixa eu pegar o slide aqui, o mouse, e aqui alguns acontecimentos internacionais. Por exemplo, vamos abordar desde o governo Vargas I, Dutra, governo Vargas II, JK, o período militar, também abordando algumas questões econômicas, como o segundo PND, o milagre econômico, as reformas de base no Jango, o ajustamento voluntário, plano cruzado, plano Collor, plano real, o PAC, né, o período mais social desenvolvimentista a partir do segundo governo Lula, e a volta, o retorno no neoliberalismo a partir do governo Temer e Bolsonaro. E aqui alguns acontecimentos internacionais, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, a crise dos mísseis, o fim do Acordo de Bretton Woods, início lá em 44, final em 71, o primeiro choque do petróleo em 73, o segundo choque e a elevação da taxa de juros em 79, o fim da União Soviética em 91, a queda do Muro de Berlim em 89, as crises financeiras da década de 90, as crises neoliberais, né, da década de 90, o atentado de 11 de setembro de 2001, o início da crise de 2008, né? Então, basicamente, eu fiz uma linha do tempo associando esses dois esses dois períodos da economia mundial e economia brasileira. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é, antes de 30, a concentração das exportações brasileiras em bens agrícolas, especialmente o café. Não é que não houvesse indústria antes de 30. Havia indústria que surge nas franjas da economia cafeeira. Mas ela vai ser objeto de política econômica a partir do governo Vargas, né? A partir da Revolução de 30, onde há
uma discordância com o resultado das urnas completamente manipuladas, eleições completamente fraudadas. O Vargas não aceita o resultado, dá um golpe e acaba revolucionando o país por meio da Revolução de 30, né, com essas eleições completamente manipuladas. Então, a Revolução de 30 vai ser um movimento político-militar que derruba o presidente Washington Luiz e impede a posse do novo presidente eleito, Júlio Prestes, né? Mas, além disso, há um deslocamento do eixo do poder da oligarquia paulista, cafeeira, e aos poucos outras oligarquias tomam o poder e com uma nova visão de país em prol da industrialização, liderada principalmente por Getúlio Vargas. O governo Vargas vai ser marcado, o primeiro governo Vargas vai ser marcado de 1930 a 45, por meio do governo provisório de 30 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45. E ao longo desses períodos é meio que elaborado, trazendo uma ideia de projeto nacional de desenvolvimento para o país, embora esse nome ainda não era muito usado. Mas começa a se desenhar uma visão de país para o futuro, onde a industrialização e o Estado forte são preponderantes. No governo constitucional de 34 e 37, tu tem é promulgada a federação, o presidencialismo, os três poderes, a criação da justiça eleitoral, criação de uma legislação trabalhista, né? Especialmente sendo implementada ao longo do Estado Novo, extinção do cargo do vice-presidente, anistia de todos os presos políticos, mandato presidencial de 4 anos e elege indiretamente Getúlio Vargas para a presidência da República. A partir de uma tentativa de um golpe fascista por meio da intentona integralista, 38, né? O Vargas acaba meio que afasta esses golpistas, depois a própria intentona comunista também, e aí é implementado o Estado Novo, um regime ditatorial, mas importante para a construção das bases do Estado Nacional Brasileiro. É criado o Departamento Administrativo do Serviço Público, com uma clara intenção de fortalecer a burocracia estatal e implementar o planejamento, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, a censura, mas isso também traz a questão da Hora do Brasil e a própria Voz do Brasil. É consolidada a legislação trabalhista, a criação do Senai e do SESI, criação do Instituto do Mate, criação do Conselho Nacional de Petróleo, Companhia Siderúrgica Nacional, né, a Companhia do Vale do Rio Doce, e também o Estado Novo, a repressão por meio do Departamento de Ordem Pública, né, criado. Ao longo desse processo é iniciado o que a gente chama na economia de o processo de substituição de importações, baseado numa industrialização fechada, voltada para dentro, visando o mercado interno, né, de maneira que se trazia medidas como desvalorização cambial, controle de câmbio, taxas múltiplas de câmbio, tarifas aduaneiras, no sentido de proteger a indústria nacional. Isso então vai marcar o primeiro governo Vargas, acaba o primeiro governo Vargas, novas eleições, surge o movimento do queremismo, queremos eleições com Vargas, esse movimento acaba não sendo bem sucedido, então desponta Eurico Gaspar Dutra, do PSD, e Eduardo Brigadeiro Gomes, da UDN. O Vargas, na última hora, apoia o Dutra, né? É criada a Constituição de 46, uma quinta Constituição do Brasil, quarta da República, promulgada, República Federativa, presidencialismo, mandato presidencial de 5 anos, independência dos três poderes, uma autonomia estadual e municipal, voto universal e obrigatório para alfabetização dos maiores de 18 anos, né? Votação para presidente e vice-presidente, né? Uma Constituição mais liberal e democratizante. Bom, o governo Dutra acaba afrouxando algumas ideias do Vargas, dos 2 primeiros anos uma política de bastante facilidade das importações,
torra as reservas praticamente brasileiras. Há uma tentativa dos dois últimos de tentar voltar mais para perto daquela política varguista, né, implementada. Acaba o governo Dutra, é eleito o presidente Getúlio Vargas no seu governo democrático, onde começa a implementar uma política econômica nacionalista, intervencionista. É lançado o Plano Laffer, estímulo à indústria de base, o Plano Quinquenal, a criação do BNDE, que na época não tinha o S de social, a campanha O Petróleo é Nosso, né, que culminou em 53 com a criação da Petrobras, o aumento de 100% do salário mínimo sugerido pelo ministro João Goulart, que acaba sendo demitido, o Vargas aceita a demissão, mas implementa essa sugestão de aumento do salário mínimo. Empresários nacionais associados a capitais internacionais financiam a oposição ao governo por meio da UDN, cujo seu principal líder é o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, dono também do jornal Tribuna da Imprensa. Há um atentado no Carlos Lacerda, na Rua Toneleiros, em Copacabana, uma pressão muito forte para a renúncia do Vargas. O Vargas afasta um golpe eminente, cometendo um suicídio em 24 de agosto e deixa uma carta-testamento onde saio da vida para entrar na história, onde tem as bases do trabalhismo histórico brasileiro. Carlos Lacerda foge para Portugal, assume então o Café Filho, que veio de um acordo com Adhemar de Barros na época da eleição do Vargas. O Café Filho chama toda a UDN praticamente para governar, adota uma política anti-getulista, anti-varguista. Há uma tentativa de golpe para impedir a eleição de JK, a posse de JK. Assume Carlos Luz, depois Nereu Ramos, para poder garantir. Há uma participação extremamente importante do Marechal Lott como o garantidor da Constituição e a posse de JK, né? Que era ministro da Guerra, que acaba sendo desarticulada pelo Marechal Lott. Assume o JK, governa de 55 a 60, 61, chamado JK o presidente Bossa Nova, anistia os envolvidos na tentativa de golpe, né? Tanto que o Juscelino, de novo, né, o Carlos Lacerda vem com essa frase que não vai tomar, que ele já tinha usado para o Getúlio, que caso será candidato, não for, não ganha, se não ganhar, não toma posse, se não tomar posse, não governa, o famoso autor dessa frase. O plano de meta, 50 anos de desenvolvimento em 5 de governo, interiorização do desenvolvimento, empréstimos e financiamentos estrangeiros, a criação de Brasília, né? O plano de metas prevê investimentos em energia, transporte, alimentação, indústria de base, educação. Uma política econômica modernizadora, mas desnacionalizadora, ou seja, que o próprio Jango já começava a criticar os rumos da política econômica do JK. A construção de Brasília, né? Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, construída pelos candangos, sem financiamento, emissão de moeda, ou seja, uma herança inflacionária para os próximos governos. O plano de metas pode ser dividido basicamente em 3 pontos. Investimentos estatais em infraestrutura, especialmente transporte e energia elétrica. Estímulo ao aumento da produção de bens intermediários, incentivo à produção dos setores de consumo duráveis de capital. E o cumprimento das metas estabelecidas foi bastante satisfatório, especialmente no que tange transporte e energia elétrica. Acaba o governo JK, forte reversão da situação econômica com queda dos investimentos que foram maciços durante o JK, queda da taxa de crescimento da renda, aceleração da inflação, especialmente pela forma que foi financiada a construção de Brasília, ou seja, que não foi financiada. Em parte, esses problemas refletem os desequilíbrios do próprio plano de metas e a própria construção de Brasília. Então, o Brasil começava a mergulhar no crescimento inflacionário e na estagnação econômica, o que a gente chama de estagflação. Nesse contexto, acaba o governo JK, a UDN finalmente tem candidato, lança Jânio Quadros pelo PTN, em oposição à chapa Marechal Lott PSD João Goulart, PTB, que já tinha sido vice do JK, que foi eleito vice do JK, fazendo mais votos que o JK na eleição anterior. Então, Jânio Quadros é a UDN de porre, ou seja, né, tem o apoio do Carlos Lacerda,
teve como símbolo a vassourinha que varreria a corrupção da administração pública, onde os governos varguistas e Jango eram muito acusados de corrupção. Adoção do câmbio flutuante, manteve uma política externa independente, que retava relações diplomáticas com a União Soviética e a China Popular, condecora ministro cubano Che Guevara, também condecora o astronauta russo Yuri Gagarin. A Odeone rompe com o governo Carlos Lacerda, que no âmbito externo adotava uma política externa independente que agradava as esquerdas e no âmbito interno uma política conservadora e moralista. A UDN então vai romper com o Jânio Quadros, né? Acusa Jânio de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional. Sem apoio de Jânio Quadros, Jânio renuncia em 26 de agosto de 61. Forças terríveis levantar-se contra mim me intrigam ou infamam. A mim não falta a coragem da renúncia. O Jânio tenta imitar o Getúlio numa carta testamento, numa carta renúncia, só que ao contrário de Getúlio que dá nome aos bois, o Jânio não dá nome aos bois. Os militares aceitam pacificamente a renúncia, mas não aceitam a posse do vice-presidente eleito, que era de outro lado, que era João Goulart. Inicia-se então a campanha da legalidade, promovida especialmente pelo então cunhado e governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola. Há uma situação de compromisso, de pacificação, onde a oposição, os militares aceitam. Há um racha, inclusive, nos militares, né? O Terceiro Exército fica ao lado do Brizola, mas grande parte dos militares ficam contra a posse do Jango. Há uma intermediação e um acordo de compromisso onde há mudança do sistema presidencialista para parlamentarista, cuja indicação vai ser então o primeiro-ministro Tancredo Neves, né? Durante os 2 anos há mudanças de ministros da Fazenda e de primeiro-ministro. Fica provado, e também com a ajuda do próprio Jango, que o parlamentarismo não dá certo para o Brasil. O Jango consegue adiantar o plebiscito do presidencialismo e retoma os seus poderes de presidente em 63. Com isso, ele começa a dar uma guinada mais à esquerda, se aproximando dos partidos comunistas, e começa a anunciar sua agenda de reformas para o Brasil, né? As reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, educacional, eleitoral, tributária, lei de remessa de lucro para o exterior, né? As chamadas reformas de base, onde a estratégia era governar sem o Congresso, por meio de plebiscitos e referendos, e a primeira discurso estratégico que aconteceria em várias capitais, mas só teve única, que foi na Central do Brasil, né, em 13 de março de 64. Os trabalhadores começam a pipocar muitas greves no Brasil para pressionar os deputados. Isso afeta a economia brasileira, com baixo crescimento econômico, né? A oposição organiza a Marcha com Deus pela Liberdade, contra o comunismo, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1º de abril de 64, então, acontece o golpe civil-militar. O levante militar inicia-se em 31 de março, mas se consolida em 1º de abril, decretando vacância na presidência do Brasil, dando o Jango em solo brasileiro, portanto, um golpe civil-militar em 1º de abril de 1964. As reformas de base do Jango, basicamente, antes para a campanha do presidencialismo, o Jango lança o plano trienal, ou seja, tentar retomar crescimento com estabilidade monetária, mas traz à tona a questão das reformas. O plano trienal é deixado de lado, o Jango parte para cima das reformas de base, como reforma agrária, assentamento de áreas improdutivas, urbano, desapropriação de lotes urbanos, reforma da empresa, participação nos lucros e propriedade, reforma partidária eleitoral, voto dos analfabetos, reforma administrativa, planejamento estatal e desburocratização, reforma fiscal e tributária, simplificação, fim da sonegação, uma mudança no sistema regressivo progressivo, reforma bancária, criação do Banco Central, reforma cambial, incentivo às exportações, evasão das divisas, restrição à remessa de lucro, reforma educacional, democratização e ampliação do ensino, principalmente no ensino técnico e profissionalizante, que depois é retomado pelo governo Lula, reforma da consciência nacional, a consciência de um projeto nacional de desenvolvimento. O Jango tinha uma popularidade que só estava crescendo,
né, de julho de 63 a março de 64, quando aconteceu o golpe. Então, ele só ganhava popularidade, embora grande parte dos jornais da época eram contra o governo. As reformas de base tinham caráter, isso inclusive está no meu livro, Projeto de Nação, do governo João Goulart. Reformas de base, a reforma política e eleitoral, ela era extremamente importante, e havia reformas processuais, como administrativa, fiscal, bancária e cambial, e reformas de conteúdo, como agrária, urbana e educacional. Então, as principais conclusões sobre o governo João Goulart, as evidências apontam que suas propostas, ao contrário do que a oposição durante o regime militar argumentava, que era um governo errático, irracional, populista, na verdade tinha um projeto, que era uma continuação do projeto Vargas, né, que foi evoluindo para o que a gente chama hoje de projeto trabalhista histórico, né. Também havia o objetivo de aprofundar, continuar o processo de substituição de importações, mas agora mais focado em bens de capital e bens intermediários. Percebe-se que o Jango tinha uma obsessão em realizar as reformas de base. Inclusive, elas possuíam a finalidade de refundar o país em moldes mais justos e igualitários. Bom, também percebe-se algumas semelhanças entre o projeto do Goulart e o segundo PND do governo Geisel, que embora o governo Geisel foi um governo nacional desenvolvimentista, né? Inclusive tem até um artigo meu premiado a respeito, não foi um governo trabalhista. Agora, as semelhanças que a gente percebe foi a seguinte: ambos os governos tinham como objetivo continuar o processo de substituição de importações focados em bens de capital, bens de produção, né? Havia a intenção de descentralizar de forma geográfica os investimentos. Havia o diagnóstico que a origem da crise era a dependência externa. O Estado aparece como propulsor do desenvolvimento por meio do BNDE. Havia uma preocupação em melhorar a questão do desenvolvimento científico nacional. A intenção de ampliar o mercado interno, diversificar o desenvolvimento, a expansão das exportações, inclusive uma nova forma de uma política externa independente. Investir em energia nuclear, formação de polos petroquímicos, né, como investimento em aço, em petróleo. Pretendia construir uma hidrelétrica, o Jango pretendia construir Salto de Sete Quedas, os militares, o Geisel, construiu Itaipu. Então, havia muitas semelhanças, embora diferenças importantes entre os dois governos. Bom, com o golpe civil-militar de 1º de abril de 64, assume uma junta militar, uma parte do Congresso é cassada e se elege de forma indireta o governo Castelo Branco. O governo Castelo Branco lança o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, tendo como ministros Roberto Campos e Otávio Bulhões, e o governo possui basicamente duas linhas de atuação: uma política conjuntural de combate à inflação e políticas e reformas estruturais. Não aquelas reformas distributivas do governo Jango, mas reformas conservadoras que a gente vai ver a seguir. O controle inflacionário e as formas de conviver com a inflação eram vistos como pré-condições para a retomada do desenvolvimento. E no governo Castelo Branco foi criada a correção monetária, que depois foi tão combatida na década de 80 para combater a inflação inercial. Em relação ao diagnóstico de inflação, havia um diagnóstico que a inflação era uma inflação de demanda, portanto, deveria-se combater o déficit público, combater uma política salarial e também a falta de controle sobre a expansão do crédito. Então, devia-se adotar a redução do déficit público, restrição de crédito e aperto monetário e uma política salarial mais rígida. Em relação às reformas estruturais, uma reforma tributária de centralizar e aumentar a arrecadação de impostos para a União, uma reforma monetária financeira, no sentido de tentar criar um sistema financeiro nacional e até o próprio sistema financeiro de habitação, e uma reforma do setor externo, uma política externa alinhada aos Estados Unidos, né? E sem restrição à remessa de lucro das empresas multinacionais.
Aqui vocês percebem como houve uma evolução da carga tributária brasileira, né? Um incremento muito forte de 63 a 72. Mas também um aumento considerável da dívida externa, especialmente a partir do governo Geisel. Bom, acaba o governo Castelo Branco, assume então o Costa e Silva, né? No governo Costa e Silva, o ato institucional número 5, o auge da repressão militar. O Costa e Silva tem um derrame, é afastado, então acaba sendo eleito de forma indireta o Médici. Então, no período de 68 e 73, o Brasil teve as maiores taxas de crescimento do produto da história, chegando a 14% ao ano, e esse período se chama de milagre econômico. Milagre entre aspas, porque cresceu, mas não distribuiu renda. Essa decorrência, esse crescimento se deve às reformas institucionais feitas no PAEG, à enorme capacidade ociosa, o crescimento da economia mundial, a mudança do diagnóstico de inflação de demanda para inflação de custos e, com isso, afrouxou-se as políticas de contenção de demanda monetária, fiscal e creditícia, e também a introdução da correção monetária, que permitiu com que o Brasil crescesse com inflação. As principais fontes do crescimento, além dessas que eu citei anteriormente, se deve à retomada do investimento público em infraestrutura pelas empresas estatais, a demanda por o crescimento, que foi o motor de demanda por bens duráveis, isso também levou à concentração de renda, a expansão da construção civil, por meio do aumento do investimento público e expansão do crédito, crescimento das exportações, né? E também quanto aos demais setores, bens de consumo não durável e agricultura, desempenho mais modestos, e setor de bens de capital, duas fases, com maior crescimento até de 70 e a partir de 71, 73, aumentando a formação bruta de capital. Também, essas são as principais fontes do milagre. A crítica que se faz ao milagre aumentou consideravelmente a concentração de renda, a famosa teoria do bolo, né, do Delfim Neto. Uma explicação que se dava é que a concentração de renda era uma tendência de um país que se desenvolvia e que demandava mão de obra qualificada escassa. Outra justificativa era que, por meio da concentração de renda, se gerava a poupança que permitia o crescimento econômico. Mas, na verdade, esse crescimento nunca foi repartido, né? O Brasil só vai crescer pela primeira vez com distribuição de renda a partir do governo Lula. A partir de 74, então, é lançado o segundo PND, né, onde o governo Geisel tenta fazer um ajuste na estrutura de oferta no longo prazo, continuando o processo de substituição de importações. E isso basicamente com endividamento externo. Esse ajuste na estrutura de oferta significava alterar a estrutura produtiva brasileira, ou seja, os bens de consumo, os bens de capital, que o Jango propunha lá em 63, 64, né? Ao modo que diminuísse a necessidade de importações e fortalecesse a capacidade de exportar da nossa economia. O Geisel também tentar fortalecer a empresa nacional em detrimento da empresa estrangeira, que foi muito favorecida ao longo do regime militar. A meta do segundo PND do Geisel era manter um crescimento econômico em torno de 10% e industrial 12%, isso não foi alcançado, mas chegou a cerca de 7% ao ano, que era uma meta alta, baixa em relação ao milagre, mas alta, né? Ainda mais em relação a hoje. E alteram-se, então, as prioridades da industrialização, né? Dos bens de consumo durável, era esse modelo concentrador de renda, para um setor de bens de capital e insumos básicos. Então, os projetos do segundo PND, basicamente, redução da participação das importações de bens de capital, aumentar a produção de aço, triplicar a produção de alumínio, aumentar a produção de zinco, projeto Carajás, minério de ferro, aumentar a capacidade da hidrelétrica por meio do projeto Itaipu, energia nuclear, Nucleobras, ampliar o processo de prospecção de petróleo, maiores investimentos para ferrovias e hidrovias. E também a descentralização espacial dos investimentos, né? Ou seja, siderúrgica em Itaqui, Maranhão, soda de cloro em Alagoas, petroquímica em Bahia, no Rio Grande do Sul, potássio em Sergipe, fosfato em Minas Gerais, carvão em Santa Catarina, enfim.
A grande crítica, assim como o milagre econômico, a grande crítica ao milagre econômico era o seu modelo concentrador de renda, a grande crítica que se faz ao segundo PND vai ser principalmente a questão do financiamento. Ou seja, fez com que o Estado brasileiro, por meio das empresas, pegasse endividamento externo e a iniciativa privada praticamente saía sem ilesa. Então, houve um aumento, um endividamento forçado das empresas estatais e também aumentando o endividamento externo da economia brasileira, fazendo com que a dívida externa aumentasse por meio de uma abundância de capital, por meio dos petrodólares, né? A gente teve o primeiro choque do petróleo em 73, só que essas taxas de juros eram flexíveis. Em 79, quando os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, praticamente quebra, quase quebra o Estado brasileiro com pesadas manutenções dos juros da dívida. Então, e aí a gente entra no chamada crise da dívida externa do governo Figueiredo, que é o último governo militar. Então, com o final dos anos 70, com a elevação da taxa de juros norte-americana, né, encarece a dívida contratada pelo Brasil e outros países da América Latina, por meio de juros flutuantes. Os Estados Unidos passam a atrair recursos, diminuindo a possibilidade do Brasil atrair capital estrangeiro, e a situação complica, como a insolvência da Polônia, da Argentina, moratória no México, e o Brasil acaba entrando em moratória em 87. Brasil, transferência de recursos ao exterior para pagamento de dívida externa, né, por meio de recessão interna, né, e também efeitos tardios do processo de substituição de importações do segundo PND, que gera mega superávites da balança comercial, recorde em 84. E aí, então, acaba de forma melancólica o regime militar, com dívida externa explosiva, dívida interna ainda estava começando a crescer, inflação saindo do controle, baixo crescimento econômico, aumentando a criminalidade, a miséria, favelas, enfim. Essa é o saldo, né, caótico que o regime militar deixa. E o golpe civil-militar de 1º de abril de 64 não foi contra o comunismo, foi contra o trabalhismo, contra o projeto trabalhista que estava em vigor. Bom, a redemocratização, surge o movimento da direta já, acaba não vencendo, acaba então se marcando eleições indiretas. Os dois partidos que dominavam o regime militar, que era a Arena, que era o partido do regime, e o MDB, que era uma oposição soft. Antes da Arena, quem dá origem à Arena é a UDN, que é formada pelos antigetulistas, e uma parte do PSD. Já outra parte do PSD e do PTB antigo forma o MDB. E com o final da Arena e o MDB, a Arena se transforma em PFL, em PDS, que depois se transforma em PP, progressista, hoje é os progressistas. O PFL se transforma em DEM, que hoje faz parte da União Brasil. E o MDB vai se transformar em vários partidos, como o próprio PSDB, o PMDB, o próprio PDT, né, o próprio PT, enfim, acaba surgindo vários outros partidos. Então, no início da economia da Nova República, o grande inimigo é a inflação que chega a um período hiperinflacionário. E nesse período vão surgir vários planos econômicos, Cruzado, Bresser, Verão, Collor I, Collor II, e o real, que vai ser o único que vai conseguir extirpar, acabar com a inflação. Elementos como heterodoxia, ou seja, além da taxa de juros alta, diminuir déficit público, congelamentos, coisas diferentes, isso que significa heterodoxia, e o próprio consciência de que havia um componente especial na inflação, que era a chamada inflação inercial, que não era nem demanda nem de custos, mas uma inflação por meio da indexação da economia. Oscilações na inflação e no crescimento, né? O ambiente de redemocratização, até que no governo Collor o Brasil continua até excluído dos fluxos de capital internacional. Aqui interessante, como eu comentei para vocês, da origem, né, do antigo PTB, partidos de origem e origem dos deputados federais, né, e para onde é que foram. Né? Então esse quadro ele mostra um pouquinho a origem e de onde é que surgiu. Do antigo PTB, né, por exemplo, quem mais recebeu gente do antigo PTB, o antigo PDT,
PTB foi o PDT e o próprio PTB, né? O PSD principalmente foram para o PTB e para o PFL. A UDN, basicamente, muitos foram para o PL e para o PPR, né? Arena, basicamente PFL, e também o próprio PDS, que eu já tinha comentado anteriormente, né? Então é bem interessante aqui, né? Essas origens, né? Bom, começa o governo José Sarney. Na verdade, o Tancredo é eleito de forma indireta. O PMDB faz uma aliança com o PFL. O PMDB lança Tancredo Neves com o vice José Ribamar Sarney. E o PDS lança Paulo Maluf. Nessa eleição, então, acaba sendo eleito o Tancredo e o Sarney. O Tancredo morre antes de tomar posse, portanto, o vice-presidente não poderia ter tomado posse. Mas acaba, então, aceitando a posse do Sarney como presidente do Brasil. O Sarney assume o país com a redemocratização. O Sarney, que junto com o Maluf fizeram carreira durante o regime militar. Então ele acaba fazendo parte dessa transição democrática. É lançado o Plano Cruzado pelo ministro Dilson Funaro. Extinção do Cruzeiro, criação do Cruzado, a tentativa de fim da correção monetária, congelamento de preços e salários, atuação da população na fiscalização dos preços, né, as fiscais do Sarney, a introdução do gatilho salarial por meio da correção monetária do salário sempre que a inflação atingisse 20%, né? O governo Sarney segurou artificialmente o Plano Cruzado até a realização das eleições de 86, que elegeu a Assembleia Constituinte, que ia escrever a Constituição de 88. O Plano Cruzado não dá certo, embora traz uma distribuição de renda num primeiro momento, logo essa distribuição de renda acaba, porque a inflação vai corroer tudo. O congelamento ele acaba trazendo um desajuste para a economia. É lançado o Plano Cruzado 2, reajustando tarifas públicas, né? E em 87 o Brasil fica insolvente, não tem reservas, dólar, e acaba então decretando moratória em 87. Algumas medidas do Plano Cruzado: substituição da moeda, cruzeiro por cruzado, convenção dos salários, poder de compra, né, um abono de 8% e a introdução do gatilho salarial de 20%. Sempre quando a inflação chegasse a 20%, o salário era reajustado. Congelamento de preços, com exceção da energia elétrica, fixação da taxa de câmbio sem desvalorização prévia, aluguéis com recomposição pela média pico, diferentes regras para os ativos financeiros. Só que, ou seja, o Plano Cruzado tentou combater a inflação inercial, mas não se preocupou com a explosão de demanda, nem com a questão cambial, né? Então não adotou metas monetárias e fiscais. E aí esses são os motivos pelo qual o plano não deu certo. Bom, o Dilson Funaro é demitido, então assume o Bresser Pereira. O Bresser Pereira lança o Plano Bresser, que na verdade vai ser uma mistura de coisas ortodoxas, como elevação da taxa de juros, diminuição do déficit público, por algumas medidas de congelamento mais pontuais. Há uma prorrogação do mandato presidencial por mais um ano. O Plano Cruzado não dá certo para conter a inflação. É lançado o Plano Verão pelo ministro Maílson da Nóbrega, o chamado Plano Nada, né? Desculpe, a chamada política feijão com arroz. Corte de gastos, criação do Cruzado Novo, ajuste do FMI, superinflação, chegando a 54 em 89, 84 a 90. Eleições diretas para presidente da República. Basicamente, 3 candidatos afunilam: Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva e Brizola. O Lula ganha com uma diferença muito pequena. Infelizmente, o Brizola não vai para o segundo turno e talvez tenha sido um dos grandes erros históricos do PT de não ter apoiado o Brizola nessa eleição de 89, que teria mais chance de ganhar do Collor. A própria mídia toda a favor do Collor, inclusive novelas da Rede Globo, como Vale Tudo, Salvador da Pátria, Que Rei Sou Eu, acabavam trazendo toda uma temática pelo Novo, né? Por gente preparada, etc. E o Collor acaba sendo eleito pelo PRN. Aqui
histórico da inflação, a gente chega num período de hiperinflação no governo Sarney e Collor, e o sucesso do Itamar Franco com o Plano Real, que é o verdadeiro pai do Plano Real, é o presidente Itamar Franco. Né? Nota como a inflação saindo do controle, né? Aqui é o confisco monetário, né? Do Plano Collor, e aqui o Plano Real, que acaba extirpando a inflação, bastante sucesso. Né? Bom, a partir de 89 tem a queda do Muro de Berlim, 91 fim da União Soviética, e em 89 também é feito um encontro nos Estados Unidos, em Washington, que vai ser apelidado de Consenso de Washington, onde vai se deliberar determinadas medidas que os governos endividados deveriam adotar para voltar a crescer e sair da crise. Isso ficou conhecido pelo Consenso de Washington, com algumas medidas como privatizações, redução da máquina pública, abertura da balança comercial e de capital, desorientação da balança de capital. Isso ficou conhecido como Consenso de Washington. E a expansão da globalização, a comercial, a produtiva e principalmente a financeira se dão sequência, né? Valorização do mercado, menor participação do Estado na economia, preocupação com a competitividade, a volta do liberalismo econômico, agora renomeado de neoliberalismo, maior interdependência comercial, financeira, produtiva entre as nações, reformas neoliberalizantes, abertura comercial, privatizações, diminuição da proteção social, flexibilização da legislação trabalhista, desorientação da balança de capital. Isso ficou conhecido como o Consenso de Washington, né? Como eu comentei agora há pouco, né? E o Brasil acaba entrando nisso por meio do governo Collor e depois continuando com o governo Fernando Henrique Cardoso. Bom, então é eleito Fernando Collor de Mello, lança o Plano Collor, o Brasil Novo, uma ministra completamente desconhecida, Zélia Cardoso de Mello, que não tinha nada de parentesco com o Mello, com o Fernando Collor de Mello. Instituição do Cruzeiro, congelamento de preços, principalmente o confisco, trouxe um enorme desajuste na economia brasileira, e a promessa de modernização e diminuição do Estado, né, vai ser feita no governo Collor, né, chamado Caça aos Marajás. Então, na verdade, ele vai ser a partir do governo Collor que o Brasil começa a implementar a agenda neoliberal, que dá continuidade do governo FHC, é interrompida do governo Lula e é retomada no governo Temer e Bolsonaro. Livre negociação salarial, abertura do mercado nacional, início das privatizações estatais, começando pela Usina Minas, caso de corrupção, PC Farias, passeatas, cara pintadas contra o governo Collor, o pedido de impeachment, a renúncia do Collor, mesmo assim o Collor sofre renúncia, sofre impeachment, que mais tarde acaba sendo absolvido no STF. O Plano Collor é uma reforma monetária, uma redução drástica na liquidez por meio do confisco. Isso traz um enorme desajuste na economia, que a economia chega a decrescer. Uma reforma administrativa e fiscal tentando eliminar o déficit e diminuir do Estado. Congelamento de preços, indexação de salário, adoção de um regime cambial, taxas flutuantes e abertura comercial, principalmente a partir do governo do ministro Marcílio Marques Moreira, que é um dos expoentes do neoliberalismo no Brasil e um porta-voz do Consenso de Washington dentro do governo Collor, que acaba trazendo toda uma agenda e políticas makers, que acabam depois estando no governo Fernando Henrique. Quem abre as portas para isso vai ser o Marcílio Marques Moreira, que acaba assumindo o Ministério da Fazenda quando o Collor está nesse processo de impeachment. Então, acaba dando lugar ao Itamar Franco. O Itamar, então, faz um governo de transição, demora um pouco para definir a política econômica, convida o Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda, começa a se preparar o Plano Collor, cujos principais ministros de implementação do Plano Real vai ser o FHC, o Itamar Franco e o Ciro Gomes, principalmente, FHC, Rubens Recupero e Ciro Gomes, cujos principais vai ser o Recupero e o Ciro. Preparo das contas públicas, programa de ação imediata, a IPMF, que depois se transforma em CPMF,
F, o Fundo Social de Emergência, o acúmulo de reservas externas. O Brasil começa a voltar ao fluxo de capital, especialmente a partir do ministro Marcílio Marques Moreira. Manutenção da abertura financeira e comercial. Em período anterior, então, reindexação da economia sem grandes choques, a volta de que se tinha que combater a inflação inercial, mas levando em conta também a inflação de demanda e de custos. Itamar Franco assume alguns casos, né, de corrupção no orçamento da União, os anões do orçamento, uma CPMI, caça-mandato de 18 parlamentares, sendo que nenhum foi preso. É lançado o Plano Real pelo ministro Fernando Henrique Cardoso, a instituição do Cruzeiro Real, a adoção da URV, Unidade de Referência de Valor, a criação do Real e, finalmente, a estabilidade econômica e estabilidade monetária. Realização de um plebiscito em 93 sobre a forma e sistema de governo, monarquia ou república, vence a república, presidencialismo ou parlamentarismo, vence o presidencialismo, eleições presidenciais, Fernando Henrique acaba ganhando uma notoriedade muito grande com o sucesso do Plano Real e acaba sendo eleito em primeiro turno pelo PSDB. O FHC, então, é eleito por causa do Plano Real, cujo pai político é o Itamar Franco. O Plano Real teve 3 fases, um ajuste fiscal prévio, corte de despesas, aumento de impostos, diminuição das transferências, indexação completa da economia com a RV, e depois a término da indexação por meio da conversão da RV pelo real, tendo uma paridade do real, um dólar, e uma âncora cambial, uma sobrevalorização do câmbio para fazer com que as importações entrem muito baratas e segurem os preços internamente. O Brasil, então, acaba tendo um sistema bimonetário, ou seja, a URV como a função de reserva de valor e o real como a unidade de intermediário de troca. Então, quando os preços foram todos urvizados, se troca o RV por real e acaba a inflação como um passe de mágica. Assume, então, o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. A princípio não era permitida a reeleição. O Plano Real, então, acaba sendo o grande cabo eleitoral do Fernando Henrique, que se elege em primeiro turno. Aumento estratosférico da taxa de juros, queda do consumo baixa, mantendo a inflação baixa. Aumento da violência no campo. Empréstimos externos e internos, aumentando consideravelmente a dívida pública. A dívida interna explode. Acelera as privatizações, o auge do neoliberalismo sobre o argumento de estimular a modernização e saldar a dívida pública. Muitas dessas empresas privatizadas não diminuem a dívida pública só aumenta. Uma emenda da reeleição, né? Praticamente o Fernando Henrique vai cooptar o Congresso e acaba conseguindo com que seja aprovada a emenda parlamentar que permite a reeleição do FHC. A dívida externa quadruplica, o governo adota uma taxa de câmbio flutuante, institui a CPMF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para combater o aumento da dívida dos estados, né? Um racionamento energético, ou seja, um apagão pela falta de investimento em infraestrutura. Então, o governo FHC paga esse grande mico nacional de faltar energia, né? O destaque vai ficar, então, pelo bom ministério feito pelo ministro José Serra no Ministério da Saúde, o Programa Brasileiro de Combate à AIDS e, principalmente, a introdução da Lei dos Genéricos, né, que vai ser um dos pontos fortes do governo Fernando Henrique por meio do ministro José Serra na Saúde. Uma queda da popularidade do FHC, problemas com o Plano Real, principalmente a questão externa, combinação da apreciação cambial, abertura da demanda aquecida, aparecimento de déficits comerciais, financiamento com queima de reserva e entrada de capital estrangeiro, especialmente especulativo. 2 problemas, né? A pauta de importação, excesso de bens de consumo, dificuldade da capacidade do governo pagar a dívida e entrada de capital volátil de curto prazo, que acaba não ficando aqui, saindo qualquer crise, ele sai, e o governo, para segurar esse capital, tem que aumentar a taxa de juros, aumentando a taxa de juros. Aqui tem a crise do México, da Ásia, da Rússia, né? Toda vez que há uma crise, cai as reservas, e para o governo conseguir aumentar as reservas,
tem que aumentar a taxa de juros. E aumentando a taxa de juros, o governo inibe crescimento econômico, inibe investimento, inibe criação de emprego, aumenta a dívida pública, baixa o crescimento econômico. Então, esse é o grande problema do governo Fernando Henrique Cardoso, cuja a dívida a juros aumenta consideravelmente e colabora muito para um processo de desindustrialização que já vem ao longo da década de 80 e é muito acelerado ao longo do governo Fernando Henrique e acaba continuando também no governo Lula. Balança comercial, percebe que durante o governo Fernando Henrique Cardoso o Brasil teve déficit da balança comercial e com a desvalorização lá em 99 o governo reverte o déficit e começa a ter superávit. Com essa agenda neoliberal implementada a partir do governo Thatcher na Inglaterra na década de 70, final da década de 70, e governo Reagan na década de 80, os Estados Unidos, no governo Reagan, Inglaterra na Thatcher, o mundo começa a adotar essa política mais neoliberal de desregulamentação da balança de capital, ou seja, a circulação do capital pelos países sem controle nenhum. Isso começa a gerar várias crises, as crises neoliberais da década de 90, como a crise do México em 94, a crise da Ásia em 97, a da Rússia em 98. O Brasil iria quebrar em 99, desvaloriza o câmbio e quem acaba quebrando vai ser a Argentina em 2001. A cada crise, o governo aumenta a taxa de juros, esse aumento da taxa de juros atrai capital que valoriza o câmbio e gera todas essas consequências com taxa de juro alto, principalmente com a questão da desindustrialização, aumento da dívida pública, aumento do desemprego e também baixo crescimento econômico. Né? E basicamente isso, né? Além, então, a dívida externa, a dívida interna acaba ficando explosiva durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Salta de 64 bilhões para mais de 624 bilhões do início ao fim do governo Fernando Henrique Cardoso e só começa a ter uma queda em relação ao PIB a partir do governo Lula. Bom, então, em 94, 99 o Brasil iria quebrar, só não quebrou porque em janeiro o governo acaba tornando o câmbio flutuante e isso leva a uma brutal desvalorização do câmbio e aí o governo abandona a âncora cambial, ou seja, câmbio valorizado para atrair importações e segurar os preços e começa a adotar o chamado tripé macroeconômico, taxa de câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário, ou seja, o governo arrecadar mais do que gasta para pagar a dívida, juro alto para combater a inflação e câmbio flutuante para blindar o balanço, as reservas, o balanço de pagamentos. Acaba o governo neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso, baixo crescimento econômico, crescimento da dívida pública, forte desvalorização cambial, com significativas pressões inflacionárias por conta dessa desvalorização, melhoria no desempenho externo, com forte contração das importações, e a vitória, então, de um governo do Partido dos Trabalhadores. Lula acaba sendo eleito, então, sem antes divulgando a carta ao povo brasileiro, no sentido de tentar acalmar os mercados, que respeitaria contratos, etc., e acaba sendo eleito. O governo Lula, primeiros passos, antes mesmo da vitória, né, a conquista da credibilidade por meio dessa carta ao povo brasileiro. A equipe do candidato defende a manutenção do tripé macroeconômico, ou seja, regime de metas de inflação, compromisso com o superávit primário, pagamento da dívida, indicação de Palocci para o Ministério da Fazenda e Henrique Meirelles, né, para o Banco Central. O governo Lula tem um sucesso na queda da inflação a cada ano, só que mantém a taxa de juros elevadas, que isso acaba influenciando no processo de desindustrialização, levando em consideração também a expansão da China, as restrições à organização da OMC a usar tarifas de importação para proteger a indústria. Várias coisas acabam favorecendo, né, essa desindustrialização. E o governo consegue, nos primeiros anos, um forte superávit primário, devido ao bom desempenho da economia mundial, né, leva superávites comerciais e superávit primário. Então o governo acaba
reduzindo a dívida externa, que praticamente acaba com a dívida externa líquida, ou seja, tem mais reservas do que a dívida externa, e consegue diminuir a queda do risco país que tinha aumentado consideravelmente durante as eleições entre Lula e a disputa entre Lula e FHC, levando uma forte valorização cambial, uma melhora fiscal pelos superávites primários até maiores do que o mercado esperava. Isso leva a uma redução da dívida pública a partir de 2004, né? Destaca-se que o governo começa a mudar o perfil dessa dívida, de uma dívida de curto prazo, começa a se passar por uma dívida de longo prazo com juros pré-fixados, que vai ser uma melhora considerável no perfil da dívida. A nova política econômica e social do governo do PT, então, vai ser prioriza o crescimento, geração de emprego, inclusão social com distribuição de renda, dinamização do investimento e Estado fomentando o crescimento. Nos primeiros 3 anos de 2003, 2004, 2005, há uma manutenção da política econômica do governo Fernando Henrique, mas a partir da entrada do Manteiga no Ministério da Fazenda e Dilma na Casa Civil, o governo começa a ganhar uma cara de um governo social desenvolvimentista. Por meio de um Estado planejador, finalmente é lançado um programa de infraestrutura, que até o segundo PND o Brasil não tinha mais tido um programa de infraestrutura, lança o PAC. O Estado reformador por meio dos marcos regulatórios criados no FHC, o Estado como distribuidor de renda por meio da estabilidade monetária, dos programas de transferência de renda e principalmente da política de valorização real do salário mínimo, empresas públicas mais ativas, o fim das privatizações, embora algumas concessões à iniciativa privada, mas acaba com as privatizações, e papel das empresas públicas como crédito e investimento, como BNDES, Banco do Brasil, Caixa, né, Petrobras. O governo Lula, então, o primeiro e o segundo governo Lula, 2003 a 2006, 2007 a 2010. O Lula já tinha perdido a eleição em 89, em 94, em 98. Acaba, então, vencendo José Serra em 2002 e Geraldo Alckmin em 2006. No primeiro mandato, um apoio, né, do PT, do PSB, do PCB, PCdoB, PL, tendo como oposição, né, até uma parte do PP e PTB e parcela do PMDB como apoio, e no segundo mandato uma ampla aliança que vai de PT, PMDB, PCdoB, PSB, PTP, PDT, PTdoB, enfim, uma ampla aliança. Então, nos 3 primeiros anos, que dá para caracterizar o governo PT como um governo mais social-liberal, nos 3 primeiros anos, na dupla Palocci e Meirelles, superávit primário, metas de inflação, câmbio flutuante. Controle da inflação, redução do desemprego e redução da dívida externa, né? Até que surge a crise de 2008. Privatização dá um lugar a concessões. E a partir de 2000... e começa também políticas de programas mais sociais, como Luz para Todos, Bolsa Família, que vai ser uma continuação e um aprofundamento dos programas do FHC. Uma crítica da oposição que a Bolsa Família comprava votos, né? Crítica também pela falta de controle do Bolsa Família. Política do primeiro emprego, combate ao trabalho escravo, política de fome zero, auxílio gás, Bolsa Família, carta alimentação, acabam sendo unificados. Bolsa Escola, cartão cidadão, Vale Gás, transporte, tudo isso acaba sendo unificado, né? Política de proteção às mulheres, por meio da Lei Maria da Penha, em 2006. Né? Educação é um legado importante, o ProUni, Programa de Universidade para Todos, criação mais de 11 universidades públicas federais, um dos maiores investimentos em educação da história, embora insuficiente, maiores índices de repetência de todos os países da América Latina, baixos índices de conclusão no ensino fundamental, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, criação da expansão da rede federal. Embora o governo investiu muito em educação superior e educação básica, teve um crescimento na universidade, no ensino técnico profissionalizante, mas houve um gargalo, e a grande crítica que se faz a esse período é
embora se investiu muito dinheiro, deu poucos resultados na educação básica, que tem a principal responsabilidade dos municípios, e a educação média, que a principal responsabilidade são dos estados, mas a União tem a sua coparticipação. Aqui, um dos grandes legados do governo PT, que vai ser a forte expansão em ensino técnico e profissionalizante, né? Fase 1, construção de 64 novas unidades. A fase 2, mais 150 novas unidades. Fase 3, previsto 86 novos campos do Instituto Federal. 1.200.000 alunos matriculados na rede federal. Institutos federais presentes em 1 milhão em cada 5 municípios brasileiros. Então, uma forte expansão no ensino técnico e profissionalizante. Política de desigualdade racial por meio do sistema de cotas, reserva para a etnia negra, indígena, cotas sociais, né? Também ampliando isso para concursos públicos, né? Esse programa até hoje gera polêmica, essas críticas às políticas de cotas sociais e raciais por meio da oposição. Investimento pesado em petróleo, em prospecção, até que é anunciado o pré-sal, né? Se muda o regime de concessão para partilha, os royalties focar, né, uma tentativa de levar os royalties para investimentos em educação e saúde. Há um rompimento, né, da Marina, que deixa o Ministério. Marina enfrenta a posição do próprio partido, lutar por um desenvolvimento mais sustentável do meio ambiente, acaba tendo oposições internamente. E a oposição acusa o governo de casos de corrupção, como o próprio escândalo do Mensalão, que era um pagamento de propina a parlamentares, escândalo dos bingos, cartões corporativos, enfim, e se traz essa ideia de corrupção para combater os governos dos trabalhadores do PT, do governo Lula. Embora muito se fala sobre corrupção no governo Lula, pouco se fala da quantidade de medidas de combate à corrupção desses governos Lula e Dilma. Criação da Controladoria Geral da União, né? Autonomia do Ministério Público, o governo inclusive adota a questão da escolheu o primeiro lugar da lista tríplice, né? Portal da Transparência, Programa de Fiscalização por Sorteio Público de Municípios, Sistema de Correição, Cadastro Nacional de Empresas. Então, há muita legislação criada para combater a inflação durante o governo Lula e Dilma. Estruturação e forte investimento e fortalecimento da Polícia Federal, autonomia para a Polícia Federal, incremento da AGU, Lei de Acesso à Informação, lei que regulamenta o conflito de interesses, lei anticorrupção, né, criada, a própria nova lei da lavagem de dinheiro de 2012, lei que pune organizações criminosas de 2013, a própria questão da delação premiada. Então, aqui tem alguns avanços do arcabouço de combate à corrupção. Então, é paradoxal, porque embora a mídia traz a questão da corrupção dos governos do PT, foi um dos governos que mais combate a corrupção por meio de criação de mecanismos e legislação. Então, todos aqui tem o exemplo de alguns decretos que foram criados durante esse período de 2005 a 2011, 12, de combate à corrupção. Bom, há crises estruturais, né? Um apagão aéreo, por forte expansão da demanda de passagens aéreas, né? O setor de saúde começa a ter crítica de investimentos insuficientes. A criação do Farmácia Popular em 2004. Também no setor de segurança, há críticas em relação à entrada de drogas, né, nas fronteiras. Crise do sistema carcerário também. É criado o Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Habitação, há críticas em relação à favelização, né? Ou seja, essa reforma de base, reforma urbana, que existia desde a época do Jango até, e o governo tenta responder a isso por meio da criação da Minha Casa Minha Vida, sendo que resultados alcançados de 2009 a 2019, contrato para a construção de mais 5,7 milhões de unidades, 4,3 milhões de unidades entregues, né?
Então, há uma resposta nessa tentativa por meio do programa Minha Casa e Minha Vida ao longo do governo Lula e Dilma. O governo também lança o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, principalmente focado em transporte, energia, habitação e saneamento. O PAC vai ser composto por 5 blocos: infraestrutura, habitação, saneamento, transporte, medidas para estimular o crédito, tem uma expansão considerável do crédito, melhoria do marco regulatório na área ambiental, desoneração tributária, medidas fiscais de longo prazo. Na política externa, o Brasil tenta ampliar as relações comerciais e passa a ter a China como seu principal parceiro comercial, fortalecimento do Mercosul, críticas pela perda há críticas da oposição pela Petrobras perder algumas empresas que estavam na Bolívia, em outros países, né, como a própria questão da alteração do acordo do contrato de Itaipu com o Paraguai, todos presidentes aliados ao Lula. É eleita Dilma, então, primeira mulher presidente do Brasil, tendo o vice Michel Temer, que era presidente do PMDB. Há um continuismo nos programas sociais do governo Lula, como Bolsa Família, PAC, ProUni, Primeira Infância. As prioridades do governo Dilma vai ser o crescimento sustentável, manter e melhorar a distribuição de renda, educação e saúde. Tá? Os desafios vão ser redução da pobreza, aumento do emprego, inclusão produtiva, programas sociais, avanços na educação por meio do Fundeb, ProUni, a Pronatec para tentar qualificar a mão de obra de baixa qualificação, Brasil Sem Fronteiras também, País Sem Fronteiras, no sentido de qualificar mão de obra de alta qualificação, avanço em ciência e tecnologia, infraestrutura é lançado o PAC 2 e também uma nova versão do Minha Casa Minha Vida, investimentos para a Copa e para as Olimpíadas que acabam atrasando consideravelmente, desafio do crescimento, agenda da competitividade, ou seja, o governo não continua dando resposta para a questão da competitividade, traz uma agenda tributária com questão de mudança do ICMS, desoneração da folha, o Simples, agenda comercial e guerra cambial, por meio da defesa comercial e política cambial, ameaça o setor, né, manufatureiro, então o governo cria o Programa de Desenvolvimento Produtivo para tentar reverter o processo de desindustrialização, não tem um sucesso esperado. O governo tenta reduzir custos e aumento da produtividade e competitividade por meio de redução da taxa de juros e diminuição do custo da energia elétrica, e aí é lançada no primeiro governo Dilma a chamada nova matriz econômica. Forte ativismo do Estado para alcançar seus objetivos, forte ingerência na definição de preços, maior preocupação com o crescimento e maior tolerância com a inflação. A oposição critica fortemente que o governo não está cuidando da inflação. Há uma redução da taxa de juros por meio de forçar bancos estatais, como o Banco do Brasil e Caixa, a reduzirem sua taxa de juros. Há uma série de desonerações fiscais, né, e problemas externos, como a deteriorização do cenário externo, e assim como o governo Lula teve o boom das commodities, no governo Dilma tem um despenca as commodities consideravelmente, especialmente a partir de 2014. A crise de 2008, que foi uma marolinha no final do governo Lula, ela acaba atingindo a Europa, lá por 2011, 2012, depois acaba atingindo a China, e aí começa a atingir o Brasil a partir de 2014. Alta da inflação, o governo recua na política de diminuir taxa de juros, estreita laços com a China e com o Mercosul, é mantida a política de valorização do salário mínimo, há uma crítica da oposição que as empresas estão diminuindo as suas taxas de lucro e sem intenção de aumentar os seus investimentos, que o governo deveria diminuir essa política de valorização do real do salário mínimo. O governo adota políticas de concessão dos aeroportos, investimentos na Copa e nas Olimpíadas. Novos programas sociais, Brasil Sem Miséria, Bolsa Família ampliado, né? Cursos profissionalizantes por meio do Pronatec, Brasil Carinhoso, vagas em creches, medicação contra a asma, Bolsa Verde, incentivo, Primeira Infância, Bolsa Atleta para incentivar também atletas. A Dilma assume uma presidência no início de 2011 com um ambiente de elevado crescimento econômico, combinado com aceleração inflacionária.
o principal desafio vai construir a base de um crescimento sustentável e manter taxa de crescimento econômico na faixa de 4% ao ano. Não consegue. Aprofundar ganhos sociais com redução da miséria também e uma continuidade na melhoria da distribuição de renda. Forte ativismo estatal, grande preocupação em recuperar a competitividade da indústria nacional através de políticas creditícias, controle de preços. Então, basicamente, a política macroeconômica do governo Dilma, ela vai ser resumida na chamada nova matriz econômica, né, que forte ativismo do Estado, forte ingerência da definição de preço, maior preocupação com o crescimento, maior tolerância com a inflação e como o plano de ação o plano de aceleração do crescimento, o PAC 2, a ampliação do programa Minha Casa e Minha Vida e também lança o plano Brasil Maior, no sentido de tentar reverter também, que não consegue, a desindustrialização, gerando emprego e renda, né? Então, interferências no sistema de preço, redução do desemprego e pressão inflacionária, o governo tem a menor taxa de desemprego da história em 2014, finanças públicas com deteriorização das contas públicas e também a acusação de que há artifícios contábeis, né, para a criação de receitas extraordinárias, que esse vai ser um dos motivos que vão tentar justificar o impeachment da Dilma. Baixo o comportamento do produto, baixas taxas de crescimento econômico, né, acaba não tendo sucesso. O governo lança a política de tentar reestruturar pelo lado da oferta por meio da qualificação da mão de obra e aumentar a produtividade. Comércio exterior também há uma reprimarização da pauta de exportação, ou seja, o governo não consegue reverter isso. E uma diminuição da competitividade da indústria nacional. E aí, então, acaba, o governo Dilma sofre um processo de impeachment, um golpe parlamentar, e acaba dando lugar ao vice Temer, que adota uma política completamente diferente. Assim como o Café Filho, quando o Vargas se suicida, adota uma política que agrada ao UDN, o Temer também faz a mesma coisa que o Café Filho fez contra o Getúlio. Adota uma política econômica que agrada o PSDB. Praticamente era um programa econômico muito parecido com o programa do Aécio Neves. Então, o governo Temer e Bolsonaro, né, que vai ser a retomada do neoliberalismo do Brasil por meio do governo Temer e Bolsonaro. O governo Temer, então, adota uma agenda mais ortodoxa, mais liberal, baseado em reformas liberalizantes, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, reafirmação de políticas econômicas, como uma política monetária mais conservadora, uma política fiscal mais contracionista, uma política cambial mais flexível, fim do reajuste real do salário mínimo, né? O governo Bolsonaro, então, acaba sendo um aprofundamento da política e da agenda do governo Temer. Acaba também não arrumando essa questão da desindustrialização, né? Simplesmente aprofunda isso. E uma tendência de recessão e tendência à estagnação da economia brasileira, né? Com baixo crescimento econômico. Há fatores conjunturais e fatores estruturais, né? A principal problema da economia brasileira, conforme o Oreiro, tem sido a falta da demanda e não um problema de oferta. Esse é um dos argumentos, né? E também a forte participação do BNDES nessa política de gerar emprego e ampliar a produção, tá? O governo acredita que a retomada do crescimento é por meio da redução do Estado e corte de gastos públicos, e com isso é lançado a PEC do teto dos gastos do governo Temer, restringindo o gasto público, tão necessário a tantas políticas que a sociedade brasileira precisa. O governo Bolsonaro acaba retomando essa agenda por meio do Paulo Guedes, né? Vem a questão da pandemia, o governo consegue uma sobrevida por meio de políticas que acabam meio que ampliando a transferência de renda,
né, de forma completamente desajustada e sem controle nenhum, né, com ajuda durante a pandemia, e também um orçamento extraordinário que faz com que o governo gaste muito mais do que o permitido durante a pandemia. Mas o problema da desindustrialização continua desde a década de 80, né, que acaba também sendo um movimento mundial, né, com a ampliação do lado dos serviços. Então, a política econômica ortodoxa liberal, iniciada pelo Temer e Meirelles, é aprofundada pelo Bolsonaro e Guedes. E também uma série de políticas liberais que visam destravar o chamado espírito empresarial por meio da diminuição do Estado na economia. Né? O foco principal vão ser reforma trabalhista, reforma previdenciária, havia uma tentativa de uma reforma tributária e também a ideia de privatizações das empresas estatais. Acaba o governo Bolsonaro, eleito então o governo Lula, o terceiro governo Lula. Há uma tentativa então sendo construída de retomar o social-desenvolvimentismo, aquele do segundo governo Lula, mas com um contexto completamente diferente, com um empoderamento muito maior do Congresso e uma dificuldade do governo. Então é uma pergunta, o governo vai conseguir retomar e aprofundar aquela agenda social-desenvolvimentista do seu segundo mandato? O governo acaba com o fim do PEC dos gastos, mas acaba trazendo uma situação intermediária com o arcabouço fiscal, que também pode comprometer um crescimento mais elevado. Há uma tentativa de uma reforma tributária de duas fases. A primeira vai ser a mais fácil, por meio da simplificação e unificação de impostos. E o governo vai ter muita dificuldade na segunda fase, que é por meio da tão sonhada reforma tributária do Jango, que seria mudar o sistema de regressivo mais para progressivo. A grande questão da reindustrialização, também falado durante a campanha eleitoral pelo candidato Ciro, falando da necessidade de reindustrialização e que isso acabou não obtendo sucesso, né, ao longo dos governos anteriores. O lançamento do PAC 3 e também o governo perceber que o erro onde cometeu no ensino médio e trazer cada vez mais esse casamento do ensino profissionalizante para o ensino médio, que eu acho que vai ser uma das apostas do governo nesse terceiro mandato. Tá? Então já estou chegando ao final. Notem aqui a expansão considerável das reservas internacionais, graças ao ministro Manteiga, ou seja, se não fossem essas reservas acumuladas durante a gestão do Manteiga, o Brasil teria sérios problemas de vulnerabilidade externa, e isso foi acumulado na gestão do Manteiga, fazendo justiça ao Manteiga. Uma queda da dívida pública, que acaba voltando a crescer a partir do final do governo Dilma. Tá? Investimentos em infraestrutura, que vão ser recorde em 2010, né, e depois acaba declinando por meio do PAC. E talvez um dos grandes legados, embora tímido, vai ser a distribuição de renda, né, durante o governo Lula, que vai fazer com que a classe C aumente a sua participação no PIB. Embora o grande problema do Brasil é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Né? E aqui o governo começa a ter uma diminuição da desigualdade, embora ainda grande no Brasil, né? Mas começa a ter, ao longo de 2003, ao longo do início do governo Lula, essa desigualdade começa a aumentar, embora ela ainda está muito longe do necessário. Salário, esse talvez seja o grande legado, né? Que é a valorização real do salário mínimo ao longo do governo. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí dessa praticamente 1 hora e pouco de muito. A gente tentou passar praticamente por todos os governos desde 1930, chegando a falar da atualidade. Aqui tem um e-mail para o meu contato. Agradeço, então. Fiquem com Deus e até a próxima.